tudo bem? Meu nome é Caroline, eu sou fonoaudióloga especializada no transtorno do espectro autista e linguagem infantil. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o filme que vocês assistiram com base na comunicação e na linguagem. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma pessoa que é impedida de falar, ela está fora da linguagem? Pense aí que durante o conteúdo eu quero que vocês pensem que eu vou retomar essa pergunta. Bom, vocês assistiram o filme e aí eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre comunicação e linguagem durante o conteúdo e o que vocês assistiram durante esse filme. Sobre Aziz, né? O que é comunicação para vocês? Comunicação verbal, não verbal, ela existe, ela não existe? O que é comunicação dentro do conteúdo que vocês têm, dentro da sociedade? O que é a comunicação, né? Então, eu passei um conteúdo para vocês teórico. Então, a comunicação dentro do desenvolvimento, ela se manifesta através de várias formas, verbal e não verbal, certo? E com sérios comportamentos. Então, a gente consegue ter a comunicação tanto com ela não verbal, com verbal, certo? Ela pode ser inclusa com palavras e não tendo palavras. Quando a gente estava lá vendo o filme com o Aziz, muitas vezes a gente tinha comunicação com o Aziz não verbal, certo? Muitas vezes ele conseguia se comunicar até com os pais e com os irmãos com comunicação não verbal. O pai conseguia entender ele com comunicação corporal, expressão facial, certo? E depois de um tempo, ele trouxe para a gente a comunicação por fase da forma escrita, que foi o desenho, que trouxe muitos benefícios para Aziz, né? Então, a comunicação que foi a pré-verbal, que antes de ele conseguir se comunicar, permitia a ele entendimentos, mas ao mesmo tempo trazia para ele muitas irritabilidades, porque as pessoas não conseguiam, nem todos conseguiam, né, fazer essa leitura dele corporal, que também é uma forma de comunicação. Só que nem todos conseguem fazer essa comunicação corporal. Só quem nos conhece muito bem consegue fazer essa comunicação. Por isso que a gente enfatiza muito dentro da fonoaudiologia, mas em todas as áreas, dentro também os professores e todos que trabalham com estimulação de comunicação, pede para os pais, né, não colocar os nossos filhos dentro de uma bolha, dos nossos filhos dentro de uma casa, porque eles são irritados, eles não conseguem se comunicar e para isso basta vamos colocar eles aqui somente porque é o suficiente. Não! Quanto mais estimulação, melhor, porque quanto mais territórios eles souberem que existe, mais essa comunicação pode acontecer, né? Mas isso pode desenvolver. Então a gente precisa que um Aziz aconteça com vários outros Aziz. Então a gente precisa desenvolver, a gente precisa transformar, a gente precisa persistir, a gente precisa, como que eu posso dizer para vocês, colocar o potencial. Eu sempre falo para muitos das minhas aulas das minhas mães e quando eu vou nas escolas, que não é queixa. Ele tem uma queixa assim, ele tem uma queixa lá. Trazer para as pessoas qual é o potencial da sua criança, qual é o potencial daquela criança que você tem de maior para a gente ainda aprimorar ainda mais, né? Então não coloque a queixa como primeira situação, coloque o potencial como primeira situação, como primeira forma de trabalho, porque se a gente tem um potencial, as outras situações que ele tem mais dificuldade se tornam
ainda melhor. Então, o potencial acaba se tornando outra coisa mais forte. Então, por exemplo, o Aziz, ele era muito persistente. Ele tinha uma força muito grande de querer, né? Ele tinha uma determinação muito forte. O professor sabia disso. Então, o que que aconteceu? Ele foi lá, entendeu essa comunicação dele, entendeu que ele queria muito aquilo de comunicação, persistiu no potencial dele e fez a transformação, né? De entender que ele tinha realmente uma capacidade de querer mudar, de querer conquistar e ser não somente como um, mas como todos que estavam no vilarejo. Então, a comunicação é muito importante, não somente para Aziz, mas para todos, porque tornou que a Aziz não fosse mais aquele pontinho diferenciado, e sim igual a todos, né? E é importante dizer que o igual é importante. A gente torna inclusão, não exclusão, né? Quando a gente fala de inclusão dos alunos, é isso. Ele não é porque ele teve aquela paralisia cerebral, teve não, ele tem, né, a paralisia cerebral, que ele poderia ser diferenciado como os outros. Não, ele estava na mesma sala de aula como todos, ele tinha o diferencial como um todo e ele fez realmente o diferencial. Ele estava ali fazendo as mesmas lições e ele estava fazendo as mesmas atividades. Ele não estava sendo diferenciado por ter a paralisia cerebral. Ele estava tendo as mesmas coisas. Então, comunicação é isso, gente. É vocês fazerem a diferença e ver a potencialidade de cada um. E persistir. Partindo para isso, a comunicação ela pode ser feita de diversas situações, né? A gente tem tanto como fazer com gestos, libra, expressão facial, fala, olhar, escrita, desenhos, o apontar, né? A gente tem comunicação alternativa também, né? Até código Morse, sinal de fumaça. Então, tem vários sistemas que a gente consegue se comunicar que a gente acha que não tem, né? Então, a gente tem que prestar atenção muito nessa comunicação porque ela é muito importante. O corpo fala, e a gente às vezes acha que o corpo não fala e o nosso corpo fala. Então, fiquem atentos aos mínimos detalhes das nossas crianças, porque às vezes ela está falando muito e ela deve estar gritando para algumas comunicações e a gente não está vendo. E às vezes ela quer se comunicar de alguma forma e vocês acham que ela não está se comunicando, ela não quer desenhar, ela não quer fazer isso porque acha que ela não está gostando. Às vezes ela quer fazer aquilo. Às vezes ela precisa daquilo para se acalmar, como Aziz demonstrou, que ele só queria desenhar, ele só queria mexer no lápis para se acalmar, que foi o momento que ele mais tranquilizava, o momento que ele mais desejava era querer falar, era querer escrever, que foi o momento que ele mais ouve da vida, ele mais desejou era se comunicar. Então, às vezes as nossas crianças precisam somente se comunicar, que é o que traz a paz, né? E aí agora a gente vai um pouquinho para a linguagem, né? Que mediante a comunicação traz um pouco da nossa linguagem. Mas, Carol, o que é a linguagem, né? Nada mais do que a linguagem é o que faz sentido a nossa comunicação. A comunicação, a linguagem, desculpa, ela na verdade, é o sistema do simbólico. É o signo-significado. Eu não sei se vocês já ouviram. Signo-significado. Ele dá significação ao que a gente tem, né? De tudo que a gente tem. Cadeira é cadeira, né? Mesa é a mesa. Então, tem algumas coisas que são primordiais dentro da nossa linguagem. E aí eu vou falar uns 6 que são primordiais que a gente precisa entender. Então,
Por exemplo, a fonologia. Fonologia é tudo sons da linguagem, né? Tudo que dá o som da linguagem. Prosódia, entonação. Eu procurando Nemo, como muitas vezes a gente fala. Síntese, organização das palavras, né? Como a gente organiza essa palavra para chegar naquela determinada frase. Formologia, como a gente constrói aquela palavra e aquela frase, como a gente faz aquele significado, como a gente consegue construir aquilo. Semântica, categorias, né? Ah, fruta, vamos dizer desta forma. E aí a gente dá relação a cada significado da palavra. E a pragmática nada mais é a função comunicativa daquilo, né? O contexto, que é o concreto social. Então, isso, na verdade, a linguagem é nada mais do que o significado, né, da pessoa. A gente dá a linguagem de uma forma que tenha mais significação, a gente recebe e transmite. A gente começa a fazer os faz de conta da linguagem, né? É o famoso faz de conta, são as criatividades. Quando a criança não tem linguagem, a gente começa a ter uns pontos de interrogação, né? Por que a criança não tem linguagem? Como ela não começa a criar? Então a gente já começa a ter uns pontinhos de interrogação que ela já começa a ter uma alteração de linguagem, porque a criança precisa ter essa criação. É o famoso meu amigo imaginário. Quando tem um amigo imaginário, ela está começando a construir uma linguagem. Ah, eu fui no médico e eu fui na feira e ela começa a construir uma feirinha, né? Então tem tudo isso. Ela começa a construir com uma bolinha. São objetos que não têm significado, mas ela consegue construir um significado. Então isso é a famosa linguagem, né? Que a gente faz, o famoso faz de conta, né? Então chama muita atenção por isso. Eu mandei no material para vocês o desenvolvimento da criança na linguagem. Então aí vocês vão conseguir entender o desenvolvimento de cada idade, aonde que a criança tá bom? E as alterações, eu vou falar um pouquinho das alterações da linguagem para vocês, e sem causa aparente, elas podem apresentar uns distúrbios de linguagem, né? Então, elas não, às vezes não têm expressão, né? E não tem característica de vocabulário, elas não conseguem elaborar uma coisa muito sucinta, não conseguem ter uma expressão muito. Ela começa: Oi, tudo bem? Tudo. Como que você tá? Bem. Tá bem? Oi, fulana, tudo bem? Como você tá? Ou a expressão dela literalmente não tem expressão. Oi, tudo bem? Como você tá? Tá tudo bem? Você tá feliz? Tá feliz? Vocês já viram o Murilo Benício na novela fazendo expressão facial? Oi, tô feliz? Tô triste? Tô alegre? Então, assim, às vezes a questão da linguagem, ele acaba não tendo essa questão de fisionomia, não tem essa expressão e ele não consegue fazer essa, essa questão da expressão muito forte, não consegue ter essa captura de expressão facial, de expressão corporal, do, do, da, do receber, da transmissão muito vai e volta. Então, muitas vezes a alteração da linguagem você já começa a sentir essa alteração de linguagem daí também, tá? E aí eu volto para a pergunta. Quando vem do Aziz, vamos pensar no Aziz. No final do filme, o Aziz, ele voltou para a família
com um filho e com os filhos andando e falando. E aí a gente volta lá para a pergunta inicial. Uma pessoa que independente da fala estaria fora da linguagem? Aí eu pergunto para vocês, sim ou não? Uma pessoa que está fora da fala, ela não está fora da linguagem, né? Então, uma pessoa que não tem fala, ela pode estar sim com linguagem. Ela não está fora da linguagem de maneira nenhuma. Ela pode sim não falar, mas ela pode sim ter uma linguagem, tá, gente? Então, o Aziz, quando ele não tinha fala, ele tinha uma linguagem, ele conseguia se comunicar, ele conseguia estar naquele, por exemplo, quando tinha os rituais da família, dos casamentos, vocês poderiam ver que ele estava dentro dos rituais, ele conseguia, às vezes, se comunicar, às vezes ele conseguia interagir quando falava das noivas, dos irmãos, ele tentava se comunicar, falar das noivas também. Então, assim, tinha uma linguagem e sentido e significado para aquilo. Então, não precisamente quando a gente é impedido de falar, a gente é impedido de ter uma linguagem. Então, a comunicação em si, quando a gente não fala, a gente não precisa não deixar de nos comunicar de alguma forma. Por isso que é importante a gente entender a diferença de comunicar e a diferença de ter linguagem, né? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês comunicam com o Cefai. O Cefai comunica comigo em casos de dúvida, tá bom? O Aziz foi um guerreiro. Lembrando que, assim, gente, toda pessoa com paralisia cerebral precisa de muita estimulação, tá? E sempre precisa mesmo de muita estimulação tanto dos professores quanto de vocês, quanto da área da saúde, para chegar no nível que ele chegou. Claro que a ajuda da família é muito importante também. E nunca esquecer que quando a gente está dentro de uma bolha, como aconteceu no início do filme, que ele estava dentro de uma bolha, acontece como ele estava, ele não tem desenvolvimento. Mas depois de um tempo, quando o professor chegou e viu o potencial dele, a capacidade dele, começou a ajudá-lo, vocês viram que no final ele conseguiu muita ajuda e ficou do jeito que ele ficou no fim. Então, ajudem as suas crianças, ajudem a ver os potenciais e as capacidades deles e nunca esqueçam que para eles conseguirem chegar onde que eles estão hoje aqui, também é com a ajuda de vocês e sempre será com a ajuda de vocês também. Então, sempre façam a diferença, sempre sejam potenciais e capacidade deles também, tá bom? Um grande beijo, fiquem em casa, por favor, e o que precisarem contem comigo. Beijo!